abrir a palavra de Deus comigo, o livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Neemias capítulo 1. Essa palavra tem ardido no meu coração durante toda a semana. É uma oração que Deus possa falar ao seu coração. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Fala comigo, lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes e vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Amém, irmãos? Até aqui, fecha a Bíblia, fecha os olhos. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar da tua palavra. Ó Deus, caia por terra todo mau pensamento, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Se sente aí no seu lugar, glorificando a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Sabe, queridos, esse é um culto daqueles que precisam da intervenção de Deus. Quem aqui precisa da intervenção de Deus? Levanta sua mão aí. Só aqueles que precisam que Deus haja na sua vida. Sabe, irmãos, para aqueles que precisam recomeçar, para aqueles que precisam, sabe, viver um tempo novo. Deus tem falado ao meu coração que Deus tem algo novo para derramar sobre a nossa vida. Esse Neemias que nós lemos aqui, o livro leva o seu nome, era alguém que vivia no palácio, era alguém que tinha um cargo de
muita importância. A palavra diz que ele era copeiro do rei, ou seja, ele era alguém que experimentava a bebida antes que o rei tomasse, para que o rei não fosse envenenado. Não era qualquer um que tinha uma função como essa. Era alguém que estava numa posição de conforto. Essa época é o período do rei Artaxerxes. Então ele tinha uma posição de conforto, tinha estabilidade, tinha segurança. Mas ainda assim, algo nele o preocupava. E a palavra diz, no texto que nós lemos, que quando veio o seu irmão Anani, ele pergunta como estava os seus irmãos, como estava o povo de Jerusalém, como que eles estavam. E a palavra diz que o diagnóstico, o relato foi para ele: olha, eles estão em grande desgraça, eles estão em miséria, porque os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. E a palavra diz que quando ele ouve isso, sabe, ele não ignora aquela situação, porque ainda que naquele mundo que ele estava envolto, houvesse sorriso, ele não poderia se apresentar diante do rei de qualquer forma. Ele sabia que dentro dele algo não estava correto. E quando ele ouve aquilo, a palavra diz que ele então se senta, chora e lamenta por alguns dias. E aqui, isso me chama a atenção no texto que nós lemos. A Bíblia diz que ele se senta e se lamenta por alguns dias. E isso fala comigo, irmãos, porque muitas vezes nós tendemos a lamentar mais do que o necessário. Não é pecado você se entristecer quando você perde alguém, quando você estava indo para um caminho que você achava que aquele caminho era de sucesso, e de repente você quase que se vê sem chão, porque aquilo que você havia aprendido a fazer a vida inteira não é mais o que você vai ter que seguir os seus dias, e você precisa virar aquela página e ir para um outro destino. O grande problema na nossa vida é que tem gente que não consegue parar de se lamentar. Ao invés de ser por alguns dias, ele se lamenta por alguns meses, alguns anos e às vezes até décadas. Gente que guarda um trauma, que guarda algo que aconteceu lá atrás e que ainda fica martelando na vida dela. Gente que não termina aquilo que já passou, aquilo que já virou. E a Bíblia diz que ele se lamenta por alguns dias, mas depois ele sai da fase do lamento, e aí ele vai para a fase certa. A Bíblia diz que ele começa a jejuar e a orar. Sabe o que isso fala comigo, querido? É que Deus nunca vai ignorar um coração quebrantado, um coração que se derrama diante dele. A Bíblia diz que é um coração quebrantado, o Senhor não resistirá. A minha oração para você que está aqui hoje, nessa manhã, é que você se quebrante diante de Deus. Quem sabe há pessoas aqui que deixam uma situação, não sei se com seus pais, com seus amigos, ou com alguma situação, querido, que você olha e fala assim: olha, mas aquilo está quebrado, aquilo está destruído, aquilo está frustrado. Teve situações
da minha vida que se frustraram. Quem sabe pessoas que estão aqui hoje, que se sentem assim, cansadas, feridas, quem sabe perdida, com medo, que por dentro ela se sente em pedaço. Quando Neemias chora, ele fala: não adianta eu estar bem aqui no palácio, mas há um povo lá que sofre, há um povo lá que chora. E o texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele não fala da sua posição, mas ele fala do Deus que ele acreditava, e é diante desse Deus que ele vai buscar. Eu não sei qual a luta que você enfrenta, querido, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que você serve, o Deus que nós adoramos neste lugar, Ele é maior do que qualquer adversidade da tua vida. O Deus que nós servimos, querido, Ele é maior do que qualquer luta, do que qualquer palavra negativa. Quem sabe você pergunta para alguém: olha, qual foi o diagnóstico? Alguém fala: o diagnóstico foi isso, foi aquilo outro, na vida do seu pai, da sua mãe, na sua vida, na sua saúde. E quem sabe você até se sente triste por conta dessa sentença. Mas o versículo 5 que nós lemos, ele começa a falar com Deus. Ele diz: ah, Senhor, grande e temível. Oh, querido, sabe, irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar que não há nada maior do que Deus, não há nada maior do que o Deus que você serve. Eu não sei o que tem te assustado, eu não sei o que tem te jogado para baixo, eu não sei o que tem feito de você chorar, eu não sei se é o seu passado, se é alguma coisa que ficou lá atrás. Oh, meu irmão, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: há um Deus maior na tua vida, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, maior é Deus. Oh, meu irmão, termine em oração. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa manhã para você falar: eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus poderoso, e se o teu Deus é grande, se Ele é poderoso, esse problema não é nada para o Deus que você serve, e Ele já te deu a vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, me ajuda aí, e glorifica ao Deus que você serve, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando Neemias recebe essa notícia, capítulo 2, a palavra diz que ele ora, que ele clama, e então, agora, ele precisava que Deus operasse. Veja que na oração dele, ele se arrepende, ele pede perdão pelos pecados dele, dos pais dele, da família dele. Uma oração sincera toca o coração de Deus. Por isso, queridos, nós não somos religiosos movidos por uma tradição, mas nós queremos ter entendimento da palavra e nos rasgar diante de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe, você não pode estar na igreja só para cumprir uma obrigação, não é isso. Você tem que estar aqui na igreja para adorar a Deus, para se rasgar diante dEle, para dizer: Senhor, opera na minha vida. Senhor, eu me arrependo, se eu falhei, se eu errei, eu me rasgo. E esse Deus, Ele não vai impedir você de avançar. Sabe, Neemias, então agora ele vai se apresentar diante do rei. E a Bíblia diz que quando ele se apresenta diante do rei, o rei olha para ele e vê que ele está triste. O rei percebe que ele estava triste, e um copeiro não poderia se apresentar diante do rei entristecido. E a Bíblia diz, no capítulo 2, que quando o rei percebe que ele está triste, ele ficou com medo. Eu temi sobremaneira, eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustado. E às vezes, querido, as situações, as oposições,
as notícias que nos chegam, nos deixam assustados. E hoje, há muitas pessoas paralisadas pelo medo de mudar, pelo medo de se arrepender, pelo medo daquilo que as pessoas vão pensar dela, pelo medo de se entregar para Jesus de corpo, alma e espírito, pelo medo de se importar com aqueles que lhe são caros, pelo medo da tempestade. Mas acredite, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele conhece os teus sentimentos, Ele conhece a tua disposição, Ele está aqui nesta manhã, e assim como Ele escolheu a Moisés, Ele escolheu a mim, escolheu a você. E assim como Ele disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Moisés, naquele momento, que via o exército atrás dele, que via o mar na frente dele, ele teve que marchar, ele teve que andar. Sabe, irmãos, se nós estamos aqui, nós estamos nos preparando para momentos decisivos, e não poucas vezes na nossa vida, nós vamos muitas vezes sentir o fardo da nossa responsabilidade. Eu já falei isso, responsabilidade é uma resposta à sua debilidade, e todos nós temos uma responsabilidade, responsabilidade como marido, responsabilidade como filho, responsabilidade como esposa, responsabilidade como patrão, como funcionário, como servo de Deus, como crente em Jesus Cristo. E muitas vezes você vai sentir este fardo, esse peso, porque este mundo aí fora está quebrado. E acredite, irmãos, nós temos uma tarefa a cumprir. Eu creio que cada um aqui recebeu de Deus uma missão, um propósito dado por Deus. A palavra diz então que Ele agora vai estar se apresentando. Eu temi sobremaneira. E quem sabe você está com medo, assustado, pelos diagnósticos, pelas situações, pelas notícias. Mas a minha oração, querido, é que você viva o Salmo 56:3. A palavra diz: em me vindo medo, eu hei de confiar em Deus. Em me vindo temor, eu hei de confiar em Ti. Sabe, querido, a minha oração é que você confie em Deus, confie no Senhor. Quem era Neemias? Neemias não era um sacerdote, Neemias não era um religioso, Neemias era um copeiro do rei. Ele era um copeiro, e é esse copeiro que Deus quer usar. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas que têm o coração aberto, sincero a Deus. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Amém, irmãos? Deus não espera que você seja perfeito. Deus não escolhe os melhores, mas Ele transforma aqueles que são disponíveis para Ele. É por isso que Isaías vai declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele dizia: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas depois ele mesmo dizia: Senhor, envia-me a mim. Oh, querido, quantos aqui querem ser usados por Deus? Diga aleluia. Sabe, querido, a minha oração é que você saia daqui hoje cheio do poder de Deus. Amém? Que você saia daqui hoje, sabe, alimentado pela palavra de Deus. Que você saia aqui fortalecido. Sabe o que significa o nome Neemias? Neemias significa consolador. É a presença do Espírito Santo. É aquele que faz, é aquele que realiza. Sabe, Deus não espera que você esteja totalmente consertado, alinhado, perfeito para te usar.
mas Deus te recebe do jeito que você está, para que você seja usado por Ele. Aquilo que Ele espera, um coração sincero. Olha o que diz lá, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim, olha, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Fala comigo, os olhos do Senhor. Diga forte, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Segundo Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Oh, meu irmão, se o seu coração for totalmente dele, Ele vai agir na tua vida, Ele vai agir na tua casa, Ele vai agir na tua família. Diga aleluia. Então, Neemias agora se apresenta ao rei, o rei vê que ele está triste, e ele fala, olha, eu estou triste porque os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas estão em ruínas, todos estão lá em profunda desgraça, e eu preciso ajudá-los. Sabe, irmãos, e o milagre começa a acontecer, o rei o libera, para que ele vá até lá, e possa fazer uma grande obra. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, Deus quer usar a tua vida. Bata no peito e diga assim, eu creio que Deus pode me usar. Diga forte, eu creio que Deus pode me usar. Agora acredite, irmãos, quando você começa a ser usado por Deus, você não é levantado sem oposição. Fala comigo, sempre haverá. Diga forte, sempre haverá oposição. Sempre haverá aqueles que se levantam contra você. Sempre haverá aqueles que vão falar para você, agora você é crente, é? Agora? Enquanto você estava lá na balada, enquanto você estava lá com a vida torta, enquanto você estava no vício, ninguém se importava. Agora que você é crente, a oposição se levanta. E aí é um tal de querer falar, mas agora você vai lá, você vai ouvir pastor, agora todo dia na igreja, o que é isso? E às vezes vão zombar de você, às vezes vão desprezar você, às vezes vão te atacar, às vezes vão te ameaçar. E é isso que Neemias, se você ler o livro de Neemias, você vai ver que é isso que ele experimenta. No capítulo 4 de Neemias, alguns homens que deveriam ajudá-lo, se levantam contra eles e falam, olha, mas o que fazem esses fracos judeus? O que eles estão fazendo? Será que eles vão levantar isso aí? E alguns diziam, olha, ainda que levante, vai vir uma raposinha, vai derrubar tudo, vai jogar tudo fora. Ameaças. Mas a Bíblia diz que mais uma vez, Neemias, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que Neemias se põe a orar a Deus. Ele clama a Deus. Nós oramos ao nosso Deus. Fala comigo, a oração, ela muda o ambiente. Diga forte, a oração me protege, me guarda. Sabe, querido, que você tenha uma vida de oração, que você tenha uma vida de alguém que não se distraia, que não se deixe levar. A palavra diz, em Neemias, capítulo 6, que tentaram distrair Neemias. Agora ele já estava em Jerusalém, ele estava chamando o povo para levantar, o povo estava trabalhando, e a Bíblia diz no versículo 1 de Neemias 6, que tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontre-me-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Sabe, querido, quando você está servindo a Deus, quando você está fazendo uma obra, sempre tem alguém que fala para você, olha, desce aqui, vem conversar comigo, eu tenho algo para falar com você, olha que isso, olha o que você está fazendo aí, olha isso, vem para cá. Chamo ele até o vale de Ono.
mas ele sabia que intentavam fazer-lhe mal. Querido, a minha oração é que você tenha sempre discernimento. Amém, irmãos? Fala assim comigo: Senhor, me dá discernimento. Olha o que Neemias diz para eles em Neemias capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim, olha: então enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Oh, querido, eu profetizo na tua vida, na tua casa, na tua família, Efésios 1:6, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la até o dia final. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nenhuma proposta do inimigo vai fazer com que você venha se curvar, venha se prostrar, mas você só vai se curvar, só vai se prostrar diante ao Deus do céu, porque aquele que começou vai concluir na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. E Deus te chamou para a obra dele, então você vai declarar: eu estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para perder. Me desculpa, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para carnaval. Eu vou adorar ao Deus que eu sirvo, ao Deus que me chamou, ao Deus que me escolheu, ao Deus que confiou em mim uma missão, e eu vou edificar a minha família, eu vou edificar a minha casa, eu vou edificar esta sociedade. Onde eu estiver, eu farei a diferença para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, querido, se alguém tem te chamado, tem te desafiado, acredite, querido, a tua vida não acabou, a tua história não acabou. Oh, irmão, existe uma grande obra que Deus está fazendo através de você. Então não deixe que nada venha roubar a sua paz, que nada vai roubar a sua fé. Quem está comigo aqui, diga aleluia, diga graças a Deus. Só que acredite, irmãos, o inimigo, ele insiste na nossa vida. E acredite, eu tenho 36 anos nessa estrada, 36 anos, eu sei que o inimigo sempre se levanta. Versículo 4 de Neemias 6, a palavra diz assim, olha: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Fala comigo, a mesma resposta. Então quando vier aquele cidadão lá, você não vai se curvar com ele. Quando vier aquela cidadã, você não vai se curvar com ela, você vai dar sempre a mesma resposta: eu tenho uma grande obra para fazer. A Bíblia diz, versículo 5, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito de Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem pois agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora pois, ó Deus, fortalece, ó minhas mãos. Olha o que Neemias estava dizendo aqui, querido. As pessoas vão querer roubar a fé dele, vão querer falar para ele: olha, vai ficar ruim para você, vem aqui, vem conversar comigo. Queriam colocar medo nele, mas ele clamava a Deus. Fala comigo, eu vou clamar a Deus. Sabe, querido, você tem que ter discernimento. Fala comigo, discernimento. Sabe, a minha oração é que Deus coloque discernimento no seu coração, nos nossos corações, para que nós hoje possamos entender. Se alguém está falando algo, meu irmão, não é porque fala que é de Deus, não é porque fala, é lá, falou comigo. Querido, você tem discernimento para decidir. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Sabe, estavam querendo amedrontar ele, para que ele largasse a obra, para que ele não efetuasse. Mas olha, ele fala ao Senhor: Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu não vou deixar. Fala comigo, eu sigo para avançar. Diga forte, eu não paro e nem retrocedo. Veja só o versículo 11. Porém eu disse: homem como eu fugiria? Eu vou abandonar? E quem há como eu,
que entra no templo para que viva. Ele sabia a posição dele. De maneira nenhuma entrarei. Ele não era sacerdote, estava querendo que ele entrasse no templo. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate os subornaram, pagaram para que eles falassem isso. Para isso subornaram, para me atemorizar, para colocar medo sobre mim, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e vituperassem. Versículo 14. Então ele faz uma oração agora pretoriana. Ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos demais profetas, que procuraram atemorizar-me. E acabou-se o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Fala comigo, 52 dias. Diga forte, 52 dias. Irmãos, em 52 dias ele reconstruiu os muros. 52 dias ele reedificou as portas. Eu já estive lá. Não são muros pequenos, é grande, é enorme. Às vezes a gente vê obras por aí que demoram anos para acontecer. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha nada, mas em 52 dias eles fizeram uma obra grandiosa. Agora olha o que está no versículo 16. Versículo 16 de Neemias 6, diz assim: olha, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus, fala comigo, por intervenção, pode colocar aí para mim? Neemias 6,16, fala comigo, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Diga forte, por intervenção de Deus, o milagre aconteceu. Ô querido, quando alguém olha para mim, eu falo: querido, é só intervenção de Deus. Alguém vai olhar para você e você vai falar assim: é só intervenção de Deus. E eu creio, querido, que Deus nos trouxe aqui nessa manhã, porque tem uma palavra liberada para a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Em 52 dias, há uma intervenção de Deus vindo sobre a tua vida, vindo sobre a sua casa, vindo sobre a sua família. Anota aí, querido, já fiz a conta. 52 dias, sabe que dia que vai dar? Dia 1º de abril, e até o dia 1º de abril, oh meu irmão, não será pela força humana, mas será pela intervenção de Deus. E aquilo que pode ser impossível aos homens, Deus vai realizar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh querido, sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Deus está fazendo algo novo. Neemias edificou os muros, mas a palavra nos mostra que Jesus reconstruiu as nossas vidas. Neemias restaurou a cidade, mas Jesus Cristo, Ele restaura o seu coração. Neemias enfrentou a zombaria, o escárnio, o desprezo. Jesus enfrentou a cruz do Calvário. Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, e Jesus disse lá na cruz: Pai, está tudo consumado. Ele carimbou naquela cruz: Tetelestai, está pago. Oh meu irmão, está pago o preço do seu pecado, do seu erro. Jesus já pagou naquela cruz, sabe para quê? Para que eu e você fôssemos salvos. Talvez você entrou aqui quebrantado, quem sabe quebrado na sua família, nas suas emoções, na sua fé sem esperança, mas Jesus veio aqui nesta manhã para reedificar e para consertar esse coração que estava quebrado, que estava destruído. Nesta manhã, querido, Deus está restaurando para a glória do nome do Senhor. Eu creio que algo novo está sendo derramado neste ano de 2026. Você não vai viver, sabe, preso no passado, mas você vai avançar para um tempo novo. Diga aleluia. Deus tem um tempo novo para a tua casa, para a tua família. Deus tem um novo manto. Diga aleluia. Oh querido, em nome de Jesus, eu quero que você curve a sua cabeça, que você feche os seus olhos. Sabe, irmãos, acredite, Jesus está aqui hoje para fazer algo novo. Quem sabe você precisa recomeçar algo. Quem sabe você precisa decidir hoje, sabe, parar de se lamentar, parar de ficar
reclamando, sabe? E clamar ao Deus que pode mudar situações, que pode mudar histórias. Não permita que o medo venha roubar, sabe, a sua capacidade de agir, a sua capacidade de decidir. Hoje você tem a escolha: ficar se lamentando, ficar prostrado, ou se levantar e agir, e reedificar, e construir. E eu profetizo, querido, que você vai construir uma família abençoada, você vai construir, oh meu irmão, uma vida restaurada, transformada, não para a sua glória, mas para a glória do nome do Senhor. Então, querido, se Jesus hoje pode restaurar o seu coração, Ele espera que você abra o seu coração para Ele, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra e se mostra àqueles cujo coração é sincero, quando o coração é aberto a Ele, é totalmente entregue a Ele. Por isso, eu gostaria que você comigo, nesta manhã, declarar: Senhor, declare comigo: Senhor, nesta manhã, o meu coração é totalmente entregue a Ti. Senhor, eu sou Teu. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Tudo que está quebrado, tudo que foi quebrado, eu creio que na cruz do Calvário o preço já foi pago pela minha vida. Por isso, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e a partir de hoje eu sou Teu e Tu és meu. Só você que crê, aplauda, glorifica Jesus aí bem forte. Adora Ele.